Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Diz a palavra de Deus que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então você é convidado a ouvir conosco, a meditar conosco na palavra de Deus. O mesmo Deus que operou no passado é o que opera no presente em nossos dias, e é Jesus Cristo o nosso Salvador. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Nós vamos examinar a palavra de Deus, aproveitar a oportunidade que temos para estudar o Evangelho, porque Jesus Cristo, Ele nos convida a aprender com Ele, aprender a viver, aprender a nos comportar nessa sociedade com Ele. Devemos seguir os exemplos de Jesus, estudar os Evangelhos, estudar a Bíblia, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Graças a Deus, nós vamos estudar mais uma lição, a lição de número 10, 7 de dezembro de 2025. É a nossa lição, meus amados irmãos, ela tem por título Espírito, o âmago da vida humana. Espírito, o âmago da vida humana. E o nosso textual está registrado em Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, que diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. A nossa verdade prática diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Olha que verdade prática, texto maravilhoso, nossa verdade prática, né? Que frase maravilhosa. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, você que está em sua casa, ou nos acompanha nas redes sociais, pode também abrir a sua Bíblia, caso tenha acesso a uma Bíblia aí próximo a você. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1, que é o nosso texto áureo, e o Evangelho de João capítulo 4, versículo 24. São os textos que nós vamos ter na nossa leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? Então, lembra-te do teu Criador antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Zacarias capítulo 12, versículo 1, e é o versículo do nosso texto, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem
manhã sobre o espírito do homem. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, quem está com a sua revista da Escola Bíblica Dominical e no texto bíblico, os irmãos vão notar que é uma diferença ali. Deus é Espírito. Este Espírito aqui está escrito em letra maiúscula. Espírito. Está vendo aqui logo no primeiro início do versículo. Deus é Espírito. Espírito escrito em letra maiúscula. E o segundo, importa que os adoram e o adorem, os que o adorem em espíritos. Irmãos, vão notar na sua Bíblia que está escrito em letra minúscula. Está vendo aí? Então, são coisas que nós precisamos observar na palavra de Deus. Existe o Espírito de Deus e existe o Espírito do homem. O Espírito do homem você encontra na Bíblia escrito em letra minúscula, tá bom, irmãos? Que nós vamos estudar aqui no dia de hoje. Espírito, o âmago da vida humana. Nós já estudamos sobre o corpo, a alma, e agora nós vamos estudar nesta lição sobre o Espírito. Então, ao longo das nossas lições, da lição 1 até a lição de número 9, nós falamos e estudamos sobre o comportamento, e a ação do corpo, da alma e do espírito da alma. Agora nós vamos estudar sobre o espírito, Muito bem, propriamente dito. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa lição, vocês não sabem que nós sempre fazemos aqui uma introdução geral. Nesta introdução geral, nós queremos falar sobre a oração. Alguém me disse certa vez que tinha dificuldades de orar. Então, meus amados, nós vamos falar um pouco a respeito da oração antes de iniciar a nossa lição propriamente dita. Muito bem. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem orar. Por quê? Tem dificuldade de orar. Por que essas pessoas têm dificuldade de orar? Porque veem a oração como um sacrifício. A oração não pode ser vista por nós como um sacrifício. A oração deve ser vista por nós como um diálogo com Deus. É um diálogo com um amigo. É importante nós frisarmos isso. Enquanto muitas pessoas que têm dificuldades de orar ficarem vendo a oração como um sacrifício, elas sempre terão dificuldades. A oração não é um sacrifício. A oração é um diálogo com Deus, é um diálogo com Jesus Cristo, é um diálogo com o Senhor. Jesus Cristo certa vez disse aos seus discípulos: desde então eu não vos mais chamarei servos, mas sim amigos. Então, meus amados, a oração é um diálogo com Deus. Quando você ora, você está resgatando aquela comunicação direta com Deus
perdida no jardim do Éden pelo homem, lá no princípio. Quando o homem pecou ali no jardim do Éden, ele perdeu praticamente aquela comunicação com Deus que ele tinha. A Bíblia diz que Deus passava na viração do dia, todos os dias, e se comunicava com o homem. No finzinho da tarde, Deus passava no jardim do Éden e se comunicava e dialogava com o homem. Mas quando o homem pecou, irmãos, a primeira coisa que o homem fez foi se esconder de Deus. Aquele diálogo só não foi cortado em definitivo, porque Deus procurou o homem. E Deus até perguntou: onde estás? O homem havia se escondido de Deus. Então, meus amados, Deus quer dialogar conosco. Deus quer trazer de volta aquele diálogo, aquela amizade, aquele relacionamento que anteriormente foi perdido no princípio. Então, nós temos que ver a oração como um diálogo com Deus, um diálogo com um amigo. A oração deve ser algo prazeroso, uma comunicação, um diálogo entre dois amigos. Há poucos dias, meus amados irmãos, eu me encontrei com um amigo, estávamos trocando ideias, conversando, e trocando ideias, dialogando, conversando, falando a respeito da palavra de Deus, contando algumas experiências. E assim, meus amados, fomos conversando, a hora foi passando. Quando eu fui olhar no relógio, já estávamos conversando há quase 2 horas. Eu não vi nem o tempo passar, porque era um diálogo prazeroso. Meus amados irmãos, quando você dialoga com um amigo, o tempo passa, você nem percebe. A mesma forma é a nossa oração. Quando você está falando com o Senhor, meus amados, dialogando com o Senhor, muitas vezes você dobra o seu joelho, começa a clamar ao Senhor. Quando você vai olhar no relógio, já se passaram 1 hora, já se passaram 30, 40 minutos, 1 hora. Então, quando você fala com Deus e dialoga com Deus em oração, como que você conversando com um amigo, meus amados irmãos, esta oração, ela se torna prazerosa. Jesus, ele disse bem claro para nós: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. E ele diz mais: vigiai em todo tempo, orando. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Então a oração faz parte da vigilância. A vigilância e a oração têm que andar juntas. Quando nós nos comunicamos com Deus, nós estamos mantendo contato com o Criador. Meus amados irmãos, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos abençoa e também guarda, protege, abençoa aquelas pessoas as quais intercedemos por ela. Olha que maravilha. Então, meus amados, quando Jesus disse orai e vigiai, quando Jesus disse vigiai todo o tempo orando, Jesus queria dizer: não
ajuda do Senhor. Comunique-se com Ele, porque Deus se agrada daquelas pessoas que se aproximam dele. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus nos conclama a buscar. Mas há pessoas que têm dificuldade de orar e expressam claramente que têm dificuldades de orar. E nós compreendemos isso, e o Senhor Jesus também compreende. Nós vemos na palavra do Senhor que em Mateus, Evangelho capítulo 6, irmãos podem ler a palavra de Deus, o Senhor Jesus ali ouviu dos discípulos. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Olha, se até os discípulos, logo no início da sua carreira cristã, antes de se tornarem apóstolos, tiveram dificuldades em orar, não sabiam se expressar em oração, quanto mais nós, irmãos. É natural que temos dificuldade, não é só você, os discípulos também tiveram essa dificuldade, mas eles fizeram o quê? Pediram a pessoa certa: Senhor, ensina-nos a orar como convém. E o Senhor Jesus ensinou-nos a oração do modelo do Pai Nosso, que está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Mas é orar jogando palavras ao léu? Não, é orar e clamar e dialogar com o Criador. Orai sem cessar, vigiai todo o tempo orando. Então, meus amados, é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Existem diversas formas de orar. Uma das orações importantíssimas é aquela que você entra em secreto para o teu quarto, como disse Jesus, e lá ora em segredo com o Senhor. Fala pessoalmente com Deus. É um diálogo pessoal com Deus. Esta é uma oração importantíssima. Existe também a oração coletiva, que os irmãos oram e intercedem uns pelos outros na igreja coletivamente. Então, meus amados irmãos, existem inúmeros tipos de oração. Você pode orar no seu trabalho, você pode andar e ao mesmo tempo ligado nas coisas que estão ocorrendo ao redor e orando e falando com o Senhor em espírito. Então, nós devemos aprender a dialogar com o nosso Senhor Jesus Cristo, dialogar com Deus, porque se nós não sabemos dialogar com Deus, como nós teremos Deus como nosso amigo? Então, quando se comunica com um amigo, quando se mantém um relacionamento de amizade com alguém, e você quer manter os vínculos daquela amizade sempre aceso, você procura dialogar com o seu amigo, procura trocar ideias com ele. Nós sabemos que tinham pessoas, na descrição bíblica, que tinham tanta comunhão com Deus, tanta intimidade com Deus, que quando orava, Deus respondia na hora. E quando clamava ao Senhor, Deus respondia na hora. E nós vemos o exemplo de Elias. Ele orou, Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício. Nós vemos a oração de Elias, homem de Deus, segundo Reis
E nós vemos Daniel capítulo 6, versículo 10, 3 vezes Daniel orava ao dia. Meus amados irmãos, quantas vezes temos nós nos comunicado com Deus por dia? Quantas vezes nós temos dobrado o nosso joelho para orar? Orar em secreto, orar deitando, caminhando, levantando, trabalhando. Quantas vezes nós temos nos comunicado com Deus por dia? Quando você levanta pelo menos, você ora ao Senhor. Ao deitar, você ora ao Senhor. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor é quem me sustentou. Você é quem nos sustenta. Então é o nosso amigo, a qual nós clamamos a Ele e Ele nos responde. Então, meus amados irmãos, você conversa com Deus, assim como você conversa com aquela pessoa que você tem alguma amizade. Você dialoga com Deus ou só dialoga com os seus amigos e nunca se lembra de Deus? Então, meus amados, nós devemos buscar de Jesus, orar a Deus, temos dificuldade, clamar ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar como convém, assim como fizeram os discípulos. Vamos ver que para todas as nossas dúvidas nós temos uma referência bíblica que tira assim todas as nossas dúvidas que temos no que diz respeito à nossa vida espiritual. Então é por isso que devemos estudar a Bíblia. Tem dificuldade de orar? Clama ao Senhor, peça a Deus, faça como os discípulos, ore, clame ao Senhor e Jesus lhe ensinará a orar. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. A oração ela deve ser feita espontaneamente. Você conversa com o seu amigo. Quando você conversa com ele, não é uma conversa espontânea. Então, se você conversa espontaneamente com o seu amigo e as palavras saem ali de momento, na hora, o seu diálogo com o amigo, da mesma forma, é assim com Deus. É uma oração espontânea, é um diálogo espontâneo, não é algo gravado ou memorizado ou repetido várias vezes, não. A oração é um diálogo espontâneo e é da hora, é do momento. Então, meus amados, não é algo gravado. Quando Jesus disse aqui a oração do Pai Nosso, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele fez uma oração modelo. Então, ele disse: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Olha aí, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro nome, glorificar o nome do Pai. Então, é um modelo de oração que qualquer dia desse nós vamos detalhar para os irmãos aqui toda aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13. Todo o ensino que diz respeito à oração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos agora para a nossa lição. A nossa lição de hoje é a lição 10, 7 de dezembro de 2025. Se alguém, algum outro irmão, talvez, quem sabe, tiver uma dúvida no que diz respeito à oração, depois o irmão pode nos comunicar pelas redes sociais
E nós assim estaremos falando mais a respeito da oração. O título da nossa lição: Espírito, o âmago da vida humana, parte central, né? Então, meus amados, nós sabemos que quando Deus criou o homem, fez primeiro o corpo, e ali do corpo, que é a parte material, veio também a alma, e depois Deus assoprou sobre ele o Espírito. O Espírito, meus amados irmãos, ali no Espírito mora a individualidade do nosso ser. Somos únicos, e é com este Espírito que vamos prestar contas individualmente diante de Deus. E nós vemos isto bem claramente no livro do Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós vemos ali: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ali, antes de que, o versículo 7, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Está vendo? O pó, nosso corpo físico, Deus nos criou do pó da terra. Ele voltará, nosso corpo físico voltará ao pó da terra, mas o Espírito voltará para Deus. E o Espírito voltará para Deus. Então, esse Espírito, ele é individual, e nós falamos aqui no início da nossa lição que o Espírito de Deus é um, o Espírito do homem é outro, e nós vemos bem claro isso na palavra de Deus. Você quer perceber? Quando a palavra se refere, falando em Espírito, sobre o Espírito do homem, na Bíblia, quando a Bíblia se refere ao Espírito do homem, você vai ver lá que está escrito em letra minúscula. O E de Espírito está em letra minúscula quando a Bíblia se refere ao Espírito do homem. Mas quando a Bíblia se refere ao Espírito de Deus, no versículo bíblico se refere ao Espírito de Deus, ele está escrito em letra maiúscula. E nós vemos bem claro essa diferença. Existe o Espírito do homem e existe o Espírito de Deus. E nós vemos Paulo fazendo claramente essa distinção. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o mesmo Espírito, olha aí, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí. Então, o Espírito de Deus e o Espírito do homem estão. O primeiro nós temos aqui Espírito escrito com letra maiúscula. O segundo, Espírito escrito aqui com letra minúscula. Então temos aí dois Espíritos: o Espírito de Deus e o Espírito do homem. O nosso Espírito, o Espírito, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito do homem é a individualidade do ser. A nossa individualidade está ali, a nossa personalidade está ali. Então, é o que nós vamos aprender na nossa
escola bíblica dominical de hoje. Então, é importante nós termos cuidado. E a Bíblia diz bem claro: todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. E nós lemos quando o apóstolo Paulo disse essa palavra, meus queridos irmãos, ele colocou numa ordem diferente da que foi a criação, porque Deus criou primeiro foi o corpo físico, depois veio alma e espírito. A parte material foi feita primeiro, o corpo físico foi feito primeiro, depois veio alma e espírito. Então, meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo diz todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, ele coloca ali numa posição contrária daquilo que foi feito, numa orientação contrária. Deus primeiro criou o corpo, depois veio alma e espírito. Mas quando Paulo se refere todo o nosso espírito, alma e corpo, veja a posição: primeiro veio o espírito, depois alma, depois corpo. Espírito, alma e corpo. Todo o nosso espírito, alma e corpo. O que significa? Que nós devemos conservar irrepreensíveis a dicotomia do nosso ser. Em primeiro lugar, o espírito; em segundo lugar, a alma; em terceiro lugar, o corpo. O que significa? A mudança na nossa vida deve ocorrer de dentro para fora. A partir da parte imaterial, espírito, alma e corpo, a mudança tem que ocorrer de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque nós sabemos que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas há pessoas que acham que as obras é que salvam. Não, a mudança do homem tem que começar primeiro de dentro para fora, da parte espiritual para a parte material. Tem pessoas que já acham que já entra na igreja, já muda até a forma de se vestir, já começa a andar com roupas longas e acha que a partir daquilo ali já se tornou crente. Quer dizer, a mudança somente externa. Olha, a mudança precisa começar a partir do coração. Primeiro espírito, alma e depois o corpo. É claro que a gente precisa se adaptar ao meio onde a gente vive, dar uma roupa adequada para todo e qualquer tipo de atividade, Então, para todo e qualquer evento, uma roupa adequada. Também assim na casa do Senhor. Você não pode ir vestido de qualquer maneira, Precisa ter respeito. Quando alguém vai se apresentar no fórum, a pessoa não entra no fórum de bermuda. É proibido. Vai entrar no fórum de bermuda, eles não te deixam entrar. No dia de qualquer audiência, não se pode entrar de qualquer maneira. E na igreja as pessoas querem entrar de qualquer maneira? Não. Se você tem respeito no fórum, que é uma instituição terrena, quanto mais a
paz do Senhor, que é uma instituição onde leva o conhecimento de Deus ao mundo. Você tem que ter muito mais respeito, porque é uma instituição que te conduz a Deus, dá o conhecimento a você da espiritualidade. Então, você tem que ter uma veste adequada para todo e qualquer tipo de evento ou local que você for frequentar. Então, meus amados irmãos, nós já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos a respeito do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos da sua divisão em relação à alma, e sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. O sopro divino, a concessão do Espírito, o fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, que é o fôlego da vida, ato a qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais: haja, ajuntem-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. E o homem também foi criado e formado do pó da terra pelas próprias mãos do Criador. Olha, meus amados, como nós somos especiais. Como nós somos especiais. As outros seres vivos, toda a demais criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais: haja, ajuntem-se, produza a terra, almas, animais, e assim as coisas existiram. Mas o homem não. Deus fez questão de fazer com as suas próprias mãos do pó da terra. Contudo, ali Deus fazendo homem, recebeu a vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria, então, aquele corpo inerte, recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Olha aí, irmãos, o espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Nós aprendemos em lições anteriores que a alma é o centro das nossas desejos e nossas emoções, né? O espírito do homem é aquele fôlego. O espírito do homem é o fôlego da vida soprado por Deus na narina do homem, assim quando ele foi criado. Então, a vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida também à alma. Essa, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o Espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável. Meus amados irmãos, e nós aprendemos em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E no versículo 7, Eclesiastes 12: antes que o pó volte à terra, como era,
cada um de nós haveremos de prestar conta diante de Deus por tudo quanto nós tivemos feito nessa vida. Por isso nós falamos logo no início da nossa missão. O Espírito mora a individualidade do nosso ser, mora no nosso caráter. Viu? Nós vamos ver, nós somos únicos e nesse Espírito mora a nossa individualidade. Cada um de nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que o pó volte à terra que o era e o Espírito volte a Deus. É aí que nós temos que ter cuidado. Esse Espírito um dia voltará a Deus. É a hora da prestação de contas. O Espírito que ele nos deu. E olha que ele é a individualidade do nosso ser. Então, a nossa missão diz a singularidade do Espírito. A alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Olha, o componente imaterial, o corpo é físico, o corpo é material, mas a alma e o Espírito é imaterial. Então, o corpo Deus fez do pó da terra, material, mas a alma e o Espírito é a parte imaterial do homem. Então, a alma e o Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12 diz que Deus forma o Espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao Espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. Citamos aqui várias vezes. Lembra-te do teu Criador, e antes que o pó volte à terra como era, o Espírito volte a Deus que o deu. O retorno, este retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma. Essas duas partes, elas não se separam. Consciente das ações humanas, boas ou más, as duas partes andam intrinsecamente juntas. Então, nesse texto, como em outros, nós vemos o termo hebraico ruah para Espírito, que é representativo dos dois elementos espirituais que andam juntos. A parte material, alma e Espírito. Da mesma sorte, em diversas passagens também, alma é tomada pelo todo imaterial, então, que concentra Espírito e alma. Então, o todo imaterial, alma e Espírito. A tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23, nós vemos a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, que ele diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Olha, espírito, alma e corpo. Então existe ali uma tênue divisão. Nós vemos na menção do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então essa tênue divisão, esse versículo se destaca em relação à distinção entre a alma e o espírito, pois os mencionam expressamente, sem qualquer aparência, sinônimo,
E o segundo texto, aliás, refere-se a tenda, né? Uma coisa tão fina e sublime, essa tenda imperceptível divisão que há entre os dois componentes imateriais, que é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra, como diz Hebreus, até a nossa divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus penetra lá, nessa tênue divisão entre a alma e o espírito, os dois componentes imateriais, e eles são acessados sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Aquela parte que nós não podemos enxergar é a parte imaterial, o corpo físico que nós vemos, né? A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então Deus falou e o homem, assim, ele tem que ouvir a sua palavra. Deus criou o homem e assoprou sobre ele, né? Deus formou o homem do pó da terra e assoprou sobre ele, e ele foi feito alma vivente. Então nós assim aprendemos que existe a parte material do homem, o corpo físico, e a parte imaterial, que é o corpo e espiritual do homem. E quando vemos o apóstolo Paulo falando sobre essa tênue e praticamente imperceptível divisão, nós vemos que Deus criou primeiro o corpo, depois a alma e depois assoprou sobre o homem o espírito. Aí quando Paulo vai colocar ele na posição onde ele vai organizar a posição dos três elementos, ele coloca primeiro o espírito, depois ele coloca a alma e depois ele coloca o corpo. Ele diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Olha, essa posição denota, nos explica, nos ensina que a mudança da nossa vida tem que partir a partir do nosso espírito. Todo o nosso espírito primeiro, depois alma, depois corpo, conservados e irrepreensíveis. No diálogo que Jesus teve com Nicodemos, João, capítulo de número 13, o que nós temos lá naquele diálogo? Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Olha, tem que nascer do Espírito. A mudança do homem tem que ser por completo. Por completo. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, ele dizendo a palavra, irmãos, ensinando, ele fala para nós claramente, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, a começar do que? Do Espírito. A mudança deve começar a partir do Espírito. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que só algumas coisas
mudança de dentro para fora. Então, existem os pecados do Espírito, existe, mas existem também os pecados do corpo. A prostituição é um pecado do corpo. Existe pecado do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Nós falamos em lições anteriores a respeito disso. A alma é responsável pelos nossos desejos, emoções, pensamentos. Mas existe também pecado do Espírito. Sabe quais são os pecados mais existem? Pecado do Espírito? Existe pecados do Espírito humano. Vejam bem, estamos nós falando hoje a respeito do Espírito humano. O Espírito humano que é a individualidade do nosso ser. É onde mora a nossa personalidade. Existe pecados do Espírito? Existe o Espírito humano. Existe pecado do Espírito. Quais são os pecados do Espírito? O orgulho, a soberba, a vanglória. São pecados cometidos pelo Espírito. Quantas pessoas cheias de orgulho, de vanglória, se dizem melhores que as outras, têm aquela personalidade forte, vivem se exaltando, se apresentando como se fosse o melhor. A vanglória, o orgulho, a soberba, tudo isso são pecados relativos ao Espírito. A arrogância, a inveja. A inveja é um pecado relacionado ao Espírito. Então, estes costumam ser piores que os pecados cometidos pelo povo. Sabe por quê? Causam extraordinários males à sociedade. A soberba, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? A ganância pelo poder. Então, meus amados, Provérbios, capítulo 16, versículo de número 18. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 18, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito. Olha aí, a altivez de quem? É do corpo? É a altivez da alma? Não, a altivez do espírito é um pecado relativo ao espírito. A altivez do espírito precede o que? A queda. Olha aí. Melhor, versículo de número 19, é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. É o versículo 19. Que palavra maravilhosa, isso é tudo palavra. Olha como nós aprendemos a palavra, quando pormenorizamos. Nós aprendemos muito. Então, esses pecados relacionados ao Espírito, além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos, irmãos. Quantas pessoas difíceis de se conviver com elas, difíceis, têm uma personalidade muito forte, difíceis, são pecados relacionados à personalidade, são os pecados, como nós vemos aqui: o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja, a altivez. Pessoas difíceis de se relacionar com elas, né? Então, quantas pessoas isso afeta, além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Então, certas expressões pecaminosas
pecado do espírito. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo geralmente são reflexos de pecados do espírito. Ira, disputa, maledicência são pecados do espírito. Olha, meus amados, quando as pessoas geralmente possuem em suas próprias vidas pecados relacionados ao espírito, é muito difícil conviver com ela. Geralmente tem pessoas assim, dificuldades nos seus relacionamentos, até em casa conjugal. É por isso que o apóstolo Paulo diz: todo o vosso espírito, alma e corpo, a partir do espírito, sejam conservados plenamente irrepreensíveis. A mudança tem que começar a partir do espírito. É por isso que naquele diálogo com Nicodemo, Jesus disse: aquele que não nascer da água do espírito não pode ver o reino de Deus. Da água, passar pelo batismo. O espírito tem que ser mudado, tem que ser transformado, não pode ver o reino de Deus. Essa mudança começa pelo espírito, ou seja, no seu caráter, na sua personalidade. Não adianta, meus amados irmãos, você querer iniciar pelo lado contrário, por parte do corpo. Não adianta você querer demonstrar que é crente pelas vestes que você veste. Não, a mudança tem que partir do seu coração. O que você tiver de bom no seu coração traduzirá ao seu corpo físico. Você viverá fisicamente aquilo que o teu espírito vai lhe dizer. O espírito humano transformado e modificado por Deus é uma bênção. Então, mas o espírito humano, quando ele está cheio de orgulho, soberba, vanglória, arrogância e inveja, só causam males tanto à sociedade como à própria pessoa e aquelas pessoas que convivem com ela. Então, as raízes do pecado. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. Nós falamos aqui agora. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Olha, nós estamos repetindo de novo, falando isso agora há pouco. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico, mas o ato da criação se deu diferente. Primeiro Deus criou o corpo, depois veio a alma e espírito. Esse foi o ato da criação. Mas o ato da redenção se dá primeiro espírito, depois alma, depois corpo. Então, espírito, alma e corpo plenamente conservado e enriquecido. É no imaterial, a parte do espírito e da alma, que a Bíblia geralmente chama de coração, né? Que o pecado fica enraizado ali. Quando o pecado está enraizado, ele participa ali da vida do homem, a formação do caráter do homem, da personalidade do homem. Só o Senhor Jesus. É por isso que diz a Bíblia: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da. Vendo? Porque quando o coração já aprendeu, quando o homem
meio a má educação, em meio à vida pregressa. Então, aquela pessoa se torna alguém difícil de se conviver, traz problema para a sociedade, traz problema para os seus relacionamentos conjugais e tudo mais. Mas quando o homem encontra com Deus, Deus faz uma mudança total, como diz a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, precisamos buscar no Senhor uma mudança total, não uma mudança parcial. Tem pessoas que se contentam com uma mudança parcial. Não, a mudança tem que ser total. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. As coisas, eram muitas coisas. Quando fala as coisas, não é menos no plural. As coisas, tudo que fazia de mal, tudo que você fazia de mal, tanto que diz respeito a pecados do corpo, pecados da alma e pecado do espírito, já se passou, acabou tudo. Eis que tudo se faz novo. Então, Deus opera na sua vida mudança de caráter, operação, libertação do espírito do homem. É só Deus quem pode fazer. Esta parte imaterial do homem, é só Deus quem pode agir. A palavra de Deus penetra lá, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como diz a Epístola aos Hebreus, de autor desconhecido. Então, é no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração que o pecado fica enraizado. E olha aí o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 19, nas palavras do Senhor: ainda não compreendeis, versículo 17, 15 e 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca do homem procede de onde? Do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e etc. Então, tudo isso diz respeito à parte imaterial do homem. É do imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração que o pecado fica enraizado. É lá. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ela deve se iniciar primeiro de dentro. Como nós falamos anteriormente, há pessoas que querem demonstrar ser crente a partir de uma mudança externa do seu corpo físico, mudam até mesmo as suas vestes e vão para a igreja e dizem ser crentes, mas isso não é ser crente, isso não é ser evangélico, isso não é ser servo de Deus. Não, você tem que buscar uma mudança na sua vida que realmente tire de você os pensamentos carnais, os pensamentos que fazem com que você se vista daquela forma. Tem que ter uma mudança, uma cura interna. Não é algo obrigatório, não é algo imposto, mas é algo feito por amor a Deus. É uma mudança feita de livre e espontânea vontade. Não é porque eu falo
pastor falou na igreja, não é porque o professor da escola dominical ensinou na igreja que você deve andar adequadamente, vestido adequadamente, ou vestido adequadamente. Não, mas é uma mudança interior. Você que vai dizer, não, eu tenho que andar corretamente, porque Jesus Cristo me ama e eu quero corresponder a este amor. Eu quero andar corretamente para agradar a Deus, de forma que venha agradar a Deus. Afinal de contas, quem é o nosso bom pastor? Jesus Cristo. Nós sempre dizemos aqui, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Então, as ovelhas, elas não vão seguir ao seu pastor, porque são obrigadas, elas vão de livre e espontânea vontade. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Deus nos dá o livre-arbítrio. E algumas ovelhas, às vezes, se desgarram, mas o bom pastor está sempre a receber de volta as suas ovelhas. E quando elas se desgarram, o que ele faz? Ele deixa as 99 ovelhas seguras e vai atrás da ovelha que se desgarrou. Olha o que aconteceu no princípio. O homem se escondeu. Nós falamos aqui logo no início da nossa lição. O homem se escondeu. Ali ele ficou com medo de dialogar com Deus. Deus passava todos os dias na miração no dia para dialogar com o homem, mas naquele fatídico dia que o homem pegou, Deus teve que procurar o homem, porque o homem havia se escondido. Olha, mas Deus usa de misericórdia para nós. Deus usa de misericórdia para conosco. Diz a Bíblia que Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Então Ele sai em busca das ovelhas perdidas. Já desde o princípio foi assim que foi. A depender do homem, o homem estaria até hoje escondido. Até hoje estaria o homem escondido. Quantas pessoas estão escondidas? Não querem buscar a Deus, porque sabem que estão andando erroneamente, vivem se escondendo de Deus. Quando se pergunta, meu irmão, vamos para a casa do Senhor, vamos servir a Deus, vamos adorar a Deus? Não, eu tenho que me consertar primeiro, estou com a minha vida errada, estou todo errado. Primeiro tem que me consertar. Se você quiser se esconder, você está escondido, você está se escondendo de Deus, você está com Adão, e Deus te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venha até mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus chama assim a todas as pessoas. Não fique escondido, não se esconda de Deus. Deus sabe que você é pecador, mas se aproxime dele. Jesus te chama: eis que estou à porta. Este resgate, a regeneração, a adoração, o novo nascimento, faz como Nicodemo. Vá procurar Jesus. E Nicodemo foi, Jesus lhe explicou. Jesus lhe explicou. Aquele
que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne, corpo físico, é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito, da mudança de parte do interior, do âmago do ser humano, da parte imaterial. Carne diz respeito ao que é material. Você vive na prática do pecado, muitas vezes cometendo coisas e não se importa se Deus se agrada ou não. Então quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito tem uma mudança no caráter, tem uma mudança na sua vida espiritual. Então, o novo nascimento, a vitória sobre o pecado, começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Isso era incompreensível para Nicodemo. Esse é o padrão religioso. Mas como pode o homem voltar o ventre da sua mãe nascer? Jesus teve que lhe explicar: quem é nascido da carne, você não está entendendo. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Tu és mestre de Israel, não entendes tais coisas? Tem pessoas que só compreendem as coisas materiais. As coisas espirituais, só se discernem espiritualmente, só se compreende espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual discerne bem tudo. Diz a Bíblia que até as profundezas de Deus ele compreende a palavra de Deus, ele compreende, ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a sua vida. Ele discerne bem tudo. Esse é o homem espiritual. Então, no homem espiritual há uma mudança completa, é uma regeneração. E esse processo também de regeneração é gradativo, né? Seguir a paz com todos e a santificação. A palavra santificação já mostra que é um processo gradativo. A pessoa, se quer mudar, ela tem que entrar neste processo, ela precisa fazer parte deste processo. É Jesus que as nossas almas afina, é Jesus quem faz com que sejamos pessoas diferentes. Os discípulos, eles não foram logo que de cara transformados. Quando Jesus chamou Mateus ali, ele estava trabalhando. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago, João, estavam trabalhando também. E ali eles começaram a servir a Jesus. Foram 3 anos e meio, passaram pela faculdade. E Jesus foi transformando a vida deles. Nós vemos o que ocorreu com Pedro. Pedro era tão afoito, dizia ele já estar preparado. Jesus chegou e falou para ele: olha, Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo. Foi eu quem não permiti. Pedro ainda não estava preparado. Olha, quanto tempo Pedro precisou para ele se transformar num verdadeiro apóstolo? Será que a pessoa já muda de repente, no momento que aceita? Não, é um processo gradativo. Você tem que entrar no processo. Passa como Pedro, passa como Mateus, passa como Tiago.
poucos dias você se tornará um homem de Deus, um pastor, um presbítero, um evangelista, um apóstolo do Senhor, um pregador do Evangelho, como Pedro. Mas tem que entrar no processo. Pedro foram 3 anos e meio. Ele só foi aprender depois. Olha, meus amados, e algumas vezes, por incrível que pareça, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque o espírito dele ainda estava contaminado. O inimigo estava lá fazendo, como dizem muitas pessoas, fazendo a cabeça de Pedro, tentando tirar de Jesus a ideia de se sacrificar em favor da humanidade. Então, o conselho que Pedro deu para Jesus não era de Deus, era do inimigo. Então, estava sendo usado por Deus, Jesus Cristo, Pedro estava sendo usado por Satanás, e Jesus Cristo precisou intervir e repreender. Mas Pedro não saiu do processo. Quantas pessoas, ao serem repreendidas pelo seu irmão, desviam da igreja? Hoje nós temos um pastor para nos orientar, nós temos o presbítero, temos o evangelista, temos o professor da escola dominical. Quantas pessoas não aceitam a repreensão? Quando você vai falar, você não aceita, sai da igreja e vai embora. Irmãos, se Pedro tivesse deixado o processo no meio do caminho, ele não teria se tornado apóstolo. Ele aceitou as correções do Senhor, foi até o final. E olha que ele falhou feio. Não foi o que ocorreu com Judas. Judas agiu de uma forma diferente. Ele pecou, não se arrependeu e foi suicidar-se. Mas Pedro não. Ele falhou. Pedro negou a Jesus, mas ele retirou-se triste, meus amados irmãos, e pesaroso. Jesus havia falado para ele que ele haveria de negar, ele havia dito que não iria. Ele se achava orgulhoso na sua altivez de espírito e jamais negaria a Jesus. Que orgulho, tudo orgulho. Quantas pessoas assim como Pedro, orgulhosas, mas precisam ter o seu espírito transformado por Jesus, está dentro do processo da regeneração. Não pode sair do processo. Reconhecer seu erro, fazer como Pedro. Isso que aconteceu. Logo quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, após a ressurreição, quem foi o primeiro a levantar a voz e pregar a palavra para o povo que precisava ouvir após o derramamento do Espírito Santo? Quem foi o primeiro? Foi aquele a qual Jesus Cristo repreendeu mais. Olha, vocês viram na palavra, nos evangelhos, alguém que o Senhor tenha repreendido mais que Pedro? Vocês viram alguém assim? Talvez eu esteja falando agora para uma pessoa assim, que todos repreendem, vive numa vida toda errada, que vai na igreja, não consegue permanecer, mas continue insistindo, buscando de Deus essa mudança. Deus transformará a sua vida. Busque de Deus essa mudança. Deus transformará a sua vida. Vá até o final do processo, que Jesus Cristo, Ele no seu tempo certo vai te honrar. Aquele que mais ouviu repreensões do Senhor
se tornou um dos maiores apóstolos. E quantas pessoas hoje nessa situação? Jesus, irmão, nenhuma beleza havia-nos para que desejasse. Era o mais indigno entre os homens, homem de todos, experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Jesus era visto assim com outras pessoas também. Muitas vezes não são como Jesus. Jesus era santo, né? Mas no que diz respeito ao pecado, são desprezados até mesmo dentro da igreja. Esse é pecador, essa é pecadora. Muitas pessoas dizem assim: meus irmãos, cuidado com isso. Os apóstolos, talvez os demais, podiam falar até mal do Pedro. Olha, rapaz, que homem teimoso, ele não tem jeito. Se fala, Jesus fala com ele direto, mas ele está sempre ali sendo repreendido, está sempre dando ideia errada, como diz o pessoal aí. Gente, não se conserva, meus amados irmãos, mas esse Pedro veio a ser uma bênção mais tarde e primordial na pregação do Evangelho, no princípio da igreja cristã. Meus amados irmãos, este Pedro que antes havia sido muito advertido pelo Senhor, se tornou o grande apóstolo. É o que Deus pode fazer na sua vida, nas nossas vidas. Então, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, a compreensão da imprescindível obra, imprescindível, tem que haver essa mudança. A compreensão da imprescindível obra do Novo Testamento, do novo nascimento operado em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou entendimento religioso limitado ao visível, apontando o monte, adorar o Senhor sobre o monte. Nosso povo adora ao Senhor neste monte. Abraão adorou ao Senhor neste monte. Os nossos pais adoraram ao Senhor neste monte. Então, mas uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo. Não é somente um monte. Haverá dias e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai primeiro em quê? Em Espírito e em verdade. Então, nós vemos claramente, em Espírito tem que começar a partir do Espírito. Os nossos pais adoravam esse monte, João capítulo 4, versículo de número 20. Nossos pais adoraram este monte, e vós, Deus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse à mulher samaritana: mulher, creia que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nosso Deus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, versículo 23, capítulo 4 de João: a hora vem, e agora há, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, você vai ver que essa palavra Espírito está aí em letra minúscula. Esse Espírito, escrito
e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora olha o versículo 24, a diferença entre o espírito humano e o espírito de Deus. O versículo 24, se você está com a Bíblia aberta, você vai ver que o espírito está em letra maiúscula. Deus é espírito. Olha aí. E importa que os que o adorem, ou adorem em espírito, letra minúscula agora, e em verdade. Então, nós aprendemos a palavra assim, pormenorizando, observando de que forma são escritas as palavras. Então, é importantíssimo. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras. Sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras. Ou seja, o que está fora da palavra, nós não seguimos. Não seguimos nada que está fora da palavra. Nós seguimos a Jesus Cristo conforme o que diz as Escrituras. Agora, o que está fora, cadê? Fica fora. Não pregamos nada fora da palavra. Aliás, não devemos pregar. Não podemos trazer mudanças, nem acrescentar palavras à Bíblia. Não temos que pregar o que está escrito aqui. Então, o pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias à Escritura, buscando sempre, o que nós buscamos? Sempre repetir o autêntico cristianismo bíblico. É isso que nós estamos pregando. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O Espírito, como Paulo disse, todo vosso, a partir do Espírito, né? Todo vosso Espírito, depois alma, depois corpo, mudança tem que partir do interior, que nem da forma. Então a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito, primeiro, espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor Jesus. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Que Deus abençoe os irmãos. Se talvez não conseguimos nos fazer entender, se os irmãos tiverem alguma dúvida no que diz respeito ao que ensinamos aqui, os irmãos podem depois nos comunicar pelas redes sociais, e assim nós estaremos falando para os irmãos. Nós não sabemos de tudo, não. Nenhum ser humano sabe de tudo que diz respeito às coisas espirituais. Porque a Bíblia diz bem claro, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas não reveladas são para Deus, como diz Deuteronômio. Então nós não sabemos tudo, nós saberemos tudo a respeito de Deus quando nós chegarmos lá na glória. Mas no momento, o que nós sabemos é o suficiente para que possamos ensinar e levar ao mundo a palavra de Deus e o conhecimento do que é necessário para poder nós nos salvarmos. Então é isso que nós pregamos. Que Deus abençoe você e a sua família, que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria e apresentando a Ele com Deus nos abençoe. Nós vamos orar, vamos encerrar mais uma escola bíblica dominical. E se Deus quiser dizer uma bíblia, teremos aqui em grande culto, você convidado a estar presente conosco, louvando ao Senhor, salmodiando ao Senhor, cantando, servindo a Deus com alegria. Maravilhoso e eterno Deus,
Agradecemos ao Senhor pela palavra que ouvimos. Abençoa, meu Deus, aqueles que porventura nos acompanham nas redes sociais. Dá vitória, dá bênção a cada pessoa. Estabeleça saúde aos enfermos, repreendendo todo mal, meu Deus. Que todo espírito, alma e corpo dessas pessoas sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Ajuda que a mudança possa ser total. Pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, mas tudo mesmo. Abençoa essas pessoas, que tudo se faça novo em suas vidas. Que o seu espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente, totalmente irrepreensíveis, aguardando a volta do Senhor Jesus. É no teu nome, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação da comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém. Ao Senhor, glória. Ao seu nome, mais glória.